você fosse viajar no tempo, independente do passado, se você ia viajar para o passado, para o futuro, uma coisa que você levaria, para qualquer lugar que você fosse, passado, presente, futuro, o que você levaria numa mala? Em uma mala, eu provavelmente levaria tecnologias que não pertencem àquele tempo. Se eu fosse para o passado, eu levaria algo futurista para mostrar. E se eu fosse fosse muito para o futuro, eu levaria algo muito antigo que provavelmente não existiria mais naquela época por conta do tempo, né? Por conta do... Mas Você falando isso me lembrou o seu personagem. agora você, Mari. O seu personagem tem mais ou Você menos essa como dinâmica. nossa diretora. Se você pudesse viajar, né? Viajar no tempo, o que você levaria numa mala? Você acredita que, assim, você falou, né, como nossa diretora. E aí, tava pensando aqui, eu levaria um caderno, uma caneta e uma câmera fotográfica. Interessante. Que interessante. E parando pra pensar também no processo, foi o que eu fiz. É verdade. Tipo, a minha vida girou em torno do meu celular, do meu caderno e da minha caneta. O que não seria diferente. Olha só, né? como isso ficou. Ficou muito preso na gente, isso, né? O nosso processo ficou muito preso. E para mostrar também como esse processo, né? Como todo esse processo, ele foi bem mais intimista do que deveria ser. Ou não até, mas ele foi bem Sim. intimista. Eu acho que quando você assistiu, você, né, que está ouvindo o podcast, quando você assistir o nosso espetáculo, você vai conseguir identificar cada pessoa, cada ator na sua individualidade, né, como construção do personagem e daquilo que estava acontecendo. Porque e foi uma exatamente, escolha, né? Não, e sinceramente, eu não diria nem que foi uma escolha. Eu acho que ele aconteceu porque tinha que acontecer. Porque principalmente nós, como artistas, estávamos também angustiados com tudo isso que está acontecendo. E nós, como temos o privilégio de ser artista, a gente tem o poder nas mãos de poder externar isso. Não só o poder, como a gente também sabe exatamente, como fazer nós isso, conhecemos, né, o caminho para externar isso. E externar isso levou um pouco da gente junto, sabe? Não necessariamente, olha, nós colocamos porque a gente quis, não, mas externar tudo isso que a gente está passando acabou colocando a gente naquilo também. Então ficou um trabalho muito íntimo. É como se a gente fosse montar esse espetáculo com pessoas diferentes, teria saído um trabalho completamente diferente, mesmo seguindo as mesmas ideias. Entendeu? Sim. Poderia juntar as mesmas ideias, exatamente as mesmas. Se as pessoas fossem diferentes, teria saído um trabalho completamente diferente. E por quê? Porque por conta de tudo isso que está rolando, somos nós no âmago da gente ali. Sabe? A casa que foi gravado é a minha. A câmera que foi usada foi a minha. O ambiente que eu tive que pedir pro pessoal fazer silêncio foi o meu. Essa coisa de você mostrar o seu quarto, né? Uma exatamente, coisa que exatamente. Ninguém vê o seu quarto. E agora o seu quarto vai estar exposto para todo mundo. É uma dinâmica até assustadora, né? Se eu parar pra pensar um pouquinho. Mas são coisas que eu tive que estar disposto, né? E, na verdade, eu não tava esperando, né, que ia ser esse nível, mas assim, o que tá... Sabe, é o que eu tô falando. Por isso que é o que eu tô querendo voltar um pouco no assunto de ter falado de ser um desgaste negativo. Porque olha tudo isso que a gente tá envolvendo aqui para poder gravar um espetáculo que foi feito dentro de casa. Sabe? Quebrando completamente as nossas expectativas pro ano, pra construção, sabe?
Caixinha de perguntas no Instagram. Caixetas de pergunta no Instagretas. Uma coisa, né, que absolutamente todo mundo perguntou, né, eu acho. Que é como foi a criação conjunta de vocês, mesmo estando separados. Acho que isso todo mundo perguntou. Pessoal que era de fora, assim, né? Pessoal da família, amigos de fora. Todo mundo perguntou isso, né? Como que foi a criação conjunta, mesmo estando separado. Como que foi? Pra mim foi hardcore, Desgastante, assim. né? Essa coisa de... Não digo desgastante, mas sabe aquela coisa de... Ai, uma hora eu tenho que encontrar virtualmente com não sei quem, aí da 1h30 às 6 é aula, aí depois das 6 eu tenho que falar com não sei quem pra fazer não sei o quê, sabe? Aí a pessoa que assiste a aula depois, preciso conversar com ela em algum momento pra saber o que ela vai fazer, o que ela precisa fazer, o que eu preciso dar pra ela, o que ela precisa dar pra mim. Então, assim, foi muito Parece que o hardcore trabalho não foi centralizado em em nenhum relação a momento, isso. né? Em nenhum momento a gente conseguiu parar, porque como a gente está nesse processo, né, pandêmico e de rotina do dia a dia, que sai de um escopo de curso de teatro, que eu estou indo lá para fazer isso, aqui, né, em tudo isso que nós estamos falando, as pessoas têm vida, né? As pessoas têm vida. E é essa coisa de na sua casa você acorda, você tem que arrumar alguma coisa assim da casa, almoçar e assistir aula e depois. E aí e aí a pessoa te manda mensagem, tem que responder, porque ela precisa daquilo pra ontem. E foi hardcore. Cara, nossa, Não foi nem. Foi bem mais cansativo do que deveria, né? Não foi. Nossa, foi hardcore, a palavra é essa. Mas você acha que funcionou? O teatro funcionou no EAD? Não. De uma maneira geral. E pra você? Não. Não. Não acho. Gente, ó, sinceramente, pra vocês aí que estão ouvindo, não é pra fazer teatro por EAD, não vamos se acostumar a fazer isso, por favor. Não, gente, não. Não, mano, a gente não pode se acostumar a fazer isso, gente, não. Teatro é outra coisa do que a gente viveu aqui, que nós estamos vivenciando. É outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente fez agora. Porque isso que a gente fez agora teve toda uma dinâmica do cinema, que é aquela coisa de grava, não tá bom, grava, não tá bom, grava, não tá bom, que não é a dinâmica do teatro, não é o tempo, não é o espaço do teatro. Não, gente, isso não é teatro, isso não é teatro. Hoje em dia tem o teatro que tem projetor, aí tem uma dinâmica com a luz. E assim, isso é no palco, né? Funciona essa coisa de você fazer uma performance, aí passa um vídeo no telão, isso é no palco. Em casa não dá pra fazer. Completamente difícil. Sem recurso nenhum. No palco, mesmo passando 300 projetores e blá blá blá, a vida no teatro, o momento que se vive no teatro, ele é muito singelo. Ele é muito assim, não vou errar, não posso, né? Ou até posso, mas o meu errar, ele tá ali, ele é simbólico. Ele não é... Ele entra pra minha história. Não é uma coisa de errei e vou gravar de novo. Não dá pra você, no meio de um espetáculo, chegar... Ui, gente, me perdoem, eu falei a minha fala errada, hein? Vou fazer de novo. Não. Isso é o teatro. O teatro é o olhar, é o jogo de olho. É você tá contracenando com a pessoa ali, viu que alguma coisa vai dar errado na cena, viu que esqueceu a fala, tá ali, ó, o olho, é o momento. É um ajudando o outro, né? Exatamente. Você esqueceu a fala, eu te dou uma jogo. deixa, eu pego teatro, meus queridos ouvintes, é jogo. O que eu sinto que esse processo todo de AD não tem. Esse processo de gravação e jogo são completamente diferentes. Uma coisa que eu acho bonito também é que
né? A gente que vai pro teatro, a gente tira o dia pra ir pro teatro. Exato. A gente faz a peça, a gente tem que estar no teatro 6h30, porque a peça começa às 7. Então a gente programa o nosso dia para 6h30 a gente Estar no teatro. estar no Fazer teatro. preparação de voz. Então você conta comigo até 6h30. Exatamente. Depois disso, você não conta mais comigo. Então, assim, o dia, né? Você programa o seu dia pra E é fazer prazerosíssimo. isso. E é Não é ED não, né? prazerosíssimo programar o dia para fazer teatral. Sim. É prazerosíssimo acordar e saber que é dia de apresentação. Ir pro lugar, chegar, encontrar as pessoas, todo mundo no mesmo ritmo que você. Todo mundo no mesmo clima Sim. que você. E é uma coisa que eu sinto que nenhuma gravação, nenhum processo artístico gravado vai ter, porque não é assim que funciona, sabe? Não é completamente diferente. Mas e aí, Du, você tem alguma recomendação pra gente assistir, alguma coisa pra gente ouvir? Que fale sobre viagem no tempo, sobre como é esse rolê Bem, aí. primeiro a gente pode começar com De Volta para o Futuro, um clássico, né? Que inclusive a gente tomou como base até para o nome do nosso podcast. Recomendo vocês também que assistam Rick and Morty, é uma série genial que trata desses assuntos o tempo inteiro. E uma dinâmica que vocês podem trazer para o dia a dia de vocês é consumir produtos e etc. de outros tempos. Então, por exemplo, escutar músicas antigas. Procura ouvir músicas antigas. Faça essa viagem com você mesmo. Certo? Eu acho que pode ser muito gratificante para você. Porque você vai começar a entender a dinâmica de outra época, o que pode ajudar você até a dar uma desacelerada na sua vida. Certo? Acho que E não é nem historinha, né? Tipo, não é nem pra você saber a história daquilo, mas é pra você entender como funcionava. Sim. É muito mais do que você ler sobre história dos anos 50, 40, 30. É você consumir aquilo e ver que aquilo fazia sentido. Né? Assim como daqui não sei quantos anos a gente vai ver esse projeto, esse trabalho, a gente, naquela época fazia sentido. Hoje em dia não faz mais. Você escutar uma música e ver que a qualidade sonora não é das melhores, mas não é porque não, é porque naquela época era o que eles tinham disponível, né? E é um pouco disso que a gente estava tentando trazer um pouco até com esse espetáculo também, né? Com essa diferença temporal Sim. entre os personagens e tudo mais. Eu tenho uma recomendação de música. Você falou da música, eu acabei lembrando de uma. Que chama Filmes. De quem? A música chama Filmes. Ela é do Filmes, Jorge Versilo. É isso. E ela fala tudo do nosso projeto. Tudo. É você rebobinar o filme pra você viver aquele dia de novo. Sabe? Você viver aquela parte do filme de novo e tal. É bem poético. Eu gosto muito dessa música. E comecei a ouvir mais ela a partir do momento que a gente começou esse processo de viagem no tempo e gravação, né? Como se fosse um filme mesmo. Pra dar até uma inspiração. Deu até um negócio. Reverência. E Alice no País das Maravilhas, né, verdade. Tem essa coisa mais Você como diretora quer comentar um pouquinho mais sobre isso? Acho que vai ser interessante. Eu lembro que surgiu de você essa ideia e foi incrível, né? Onde a gente trouxe essa coisa meio fantástica, né? Meio não, muito fantástica, né? Alice surgiu nesse lugar mesmo de... Não foi nem da história em si, né? Foi da maneira de construir. Os personagens, cada um tem o seu significado e o seu papel ali. Independente do que eles estão falando ou fazendo, eles têm um significado. A história, as outras personagens precisam daquela personalidade. E a Alice traz muito isso, né?
Que sem o chapeleiro, a Alice estaria sozinha naquele país que ela não conhece, naquele lugar que ela não conhece. Se não fosse o coelho, ela nunca teria chegado lá. Então, assim, a pressa de um coelho levou ela lá. E aí o chapeleiro, amigo dela, levou ela para outros caminhos. E o Exatamente. gato sempre Enquanto ali tem um gato confundindo ela, que tentando ele tem o trazer tempo ela todo pra... dele, que ele é mais lentão. E ele tenta convencer ela que ela também tem esse tempo dela, e ao mesmo tempo ela fala que não, que o tempo dela não é o mesmo que o dele, e ao mesmo tempo enfim. A Alice foi fundamental por conta disso, pra gente entender essa dinâmica de tempo, né? De criação, o tempo das personagens, né? Foi muito legal quando a gente tava discutindo, a gente discutiu bastante, foi por conta disso. E foi sensacional. Não é nem a história em si, né? A historinha da menina que caiu num buraco e, Mas enfim. é toda a Mas essa coisa de construção, você né? estudar o A personagem. construção que tem por trás dessa historinha da menininha que caiu ali. Então, essa que no coisa nosso do tempo caso, mesmo. Ela sai de uma que realidade, Uhum. vai pra outra. O que no nosso caso seria toda a história de uma máquina do tempo e de como as pessoas e como que a trama se desenvolve, né, em volta dessa máquina e tudo mais, assim. O que cada figura representa ao querer chegar perto da máquina, né? E aí é essa coisa, né, da Alice querer sair dessa realidade, e aí os nossos personagens quererem entrar nessa realidade né? paralela, digamos assim. A Alice foi fundamental por conta disso. Tanto o desenho, como a live action, como o livro. Enfim, as várias releituras que existem, né? Leituras e releituras que existem. Foram fundamentais pra gente por conta disso. Então, Du, Olha, muito obrigada. Mari, eu muito que obrigada, agradeço. Du. Você sabe como eu amo trabalhar com você, realizar projetos com você e tudo mais. Ficamos mais aqui, senhores, com esse episódio de volta para o podcast. Alguma consideração final, Mari? Pedir pra galera que tá ouvindo, segue lá o Ziriguidum Atômico, no Instagram. Tudo junto mesmo. Que lá vai ter o nosso projeto, né? E o das outras núcleos, né? Nós somos do núcleo máquina. Que também com essa temática viagem no tempo. E aí, cada um trabalhou a viagem no tempo de uma maneira diferente. E está muito legal os outros dois projetos também. Núcleo Memória. E lá vocês vão poder ter outras visões de outros aspectos de como se pode trabalhar o tempo, né? Para vocês verem como é que o tempo ele carrega todo esse peso de ser uma coisa impalpável, né? Não palpável. Exatamente. Uma coisa que não existe, mas que ao mesmo tempo tem muita coisa para ser dita. Existe e que rege nossa vida. E que dá ritmo, né, à nossa vida. Então muito obrigado, senhores. Tchau, tchau.